Você já ouviu falar da proposta obscura do rei Naás e também Saul? As lições aprendidas da queda de um líder. Estes são alguns dos assuntos que eu quero trazer para você no Devocional 2024 de hoje. Falando sobre 1 Samuel, capítulo 11, 12 e 13. Sejam bem-vindos a este devocional que tem impactado vidas. Eu digo isso pelas mensagens que eu tenho recebido no meu direct, no meu privado, e também pessoas que têm deixado os seus comentários. Deixe o seu também, ele é muito importante. Não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com o maior número de pessoas estas mensagens. É só você clicar lá no aviãozinho e enviar nos seus contatos e também nas suas listas de transmissão no seu WhatsApp. No capítulo 11, no versículo 2, aparece uma proposta obscura de um rei chamado Naás. Eu quero ler para você. A palavra de Deus diz assim: Porém Naás, a bonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Naás ele sitiou Jabes de Gileade e deu aos homens daquela cidade esta proposta. Vazar o olho direito era, na verdade, tornar um exército impotente, porque a grande maioria era destro e segurava o escudo com a mão esquerda. Então, eles cobriam, obviamente, o seu olho esquerdo com o escudo e o olho direito para o ataque. Fazendo isso que ele propôs, estaria enfraquecendo e envergonhando este exército. Nós sabemos que essa sempre é a ideia e o objetivo do mal. Fazer com que aqueles que são de Deus e que representam a Deus sejam envergonhados. No versículo 3, eu quero ler para você, que diz assim: Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Eu anotei uns pontos para passar para você. Era uma estratégia de Naás, pois não queria ter perdas de seus soldados, por isso que ele autorizou estes 7 dias. 3 razões levavam Naás a crer na vitória. Primeiro, Jabes de Gileade era um pouco isolado de Israel. Segundo, Israel não tinha um governo centralizado, por isso que eles falaram, os anciãos, sobre percorrer os territórios e a vários locais. E terceiro, Saul ainda não tinha um exército. Estas eram as razões de Naás aparentemente estar muito confortável com aquela atitude e com o comportamento de aceitar o que foi dito pelos homens de Jabes de Gileade. Mas no versículo 6 ao 8, nós vemos pela primeira vez a revolta divina, a revolta que vem de Deus despertando em Gideão. Aliás, em Saul. Saul, aqui nesta ocasião, ele, quando recebeu a informação desta proposta de Naás, ele se revoltou. E a revolta que nasceu dentro dele foi pelo Espírito Santo. Não foi uma revolta carnal. Esse ato de Saul que ele tomou foi, na verdade, uma forma de convocação para um exército que ainda não existia. Vamos ler. Ele diz assim: E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará
aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000, ou seja, 330.000 homens. E o que chama a atenção é que esse comportamento foi aprovado por Deus. Existem momentos na sua vida, meu amigo, minha amiga, que você precisa se revoltar contra aquilo que você tem recebido de afronta e de investidas do mal, porque senão você vai começar a fazer concessão ao mal, você vai começar a fazer acordo com o mal e você vai começar a servir ao mal. E quando você se revolta na fé, então Deus te dirige ao comportamento e atitude que você deve tomar. E Deus será contigo. Lembra que foram estas palavras dadas a Samuel, por Samuel a Saul, quando ele disse: faz o que a ocasião te pedir, porque Deus será contigo. A ocasião pediu que ele fizesse isso, e Deus foi com ele. O que a ocasião está pedindo que você faça? Que você fique aí chorando pelos cantos? Que você fique reclamando, ligando para um, ligando para outro, mandando mensagem de WhatsApp para um, para outro, dizendo: tá uma guerra, tá difícil. O que vai resolver você fazer isso? O que vai resolver você ficar reclamando de governo, reclamando de pessoas ou até mesmo reclamando da sua situação? É necessário você agir, você tomar uma atitude, para que então você tenha com Deus condições de reverter essa situação. No versículo 15, embora Saul havia sido ungido, ainda não havia sido confirmado como rei. Essa batalha que ele venceu foi a comprovação da sua capacidade em liderar e reinar. Essa é a verdade. Existem aqueles que são de boca e existem aqueles que são de exemplo. Existem aqueles que estão em determinadas posições e eles estão porque eles conseguiram, mediante uma vitória atrás da outra, e existem aqueles que simplesmente herdaram. Existe uma pesquisa que afirma que a grande maioria das empresas, quando são passadas para os filhos que herdam, elas chegam à falência. Pense nisso, porque é importante que você arregace as suas mangas e vá à luta, para que então o seu reinado ele seja confirmado e, consequentemente, você possa ser um exemplo de liderança. No versículos 3 e 5 do capítulo 12, nós vemos que o testemunho de um servo de Deus foi comprovado. Embora os filhos de Samuel não foram um exemplo, Samuel foi do início ao fim. É isso que deve se buscar no exemplo daqueles que, espiritualmente falando, eles te lideram, aqueles que estão à frente da congregação que você frequenta, independente de qual seja a placa. É preciso que você observe isso. A palavra de Deus mostra, no versículo 3 ao 5, as palavras de Samuel dizendo: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse:
o Senhor é testemunha contra vós, outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. O caráter e o comportamento de Samuel era exemplar. Que cada um de nós sejamos aqueles que estão ao nosso redor da mesma forma. No capítulo 12, ainda no versículo 2, nós vemos Samuel falando que aquele pedido que foi feito por um rei, ele teve as suas razões. E razões que Deus não se agradou. Como, por exemplo, em primeiro lugar, os filhos de Israel, eles invejavam outras nações. A maneira como eles viviam. Segundo, por verem o mau comportamento dos filhos de Samuel. Terceiro, por verem que Naás se fortalecia e a falta de confiança em Deus, criam que ter um rei daria condições de baterem de frente contra outros reinos. Ou seja, substituindo Deus em suas vidas. Cada um de nós devemos vigiar para que nosso comportamento não faça isso, substituindo Deus em nossas vidas, por pessoas, por bens, por materiais e qualquer outra coisa que seja. Porque Ele deve reinar em nossas vidas, sempre, todos os dias. No versículo 24, embora os filhos de Israel tenham agido assim, Deus deu a eles uma segunda chance, quando ele afirma as seguintes palavras: tão somente, pois, temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Estas palavras foram para os filhos de Israel e também para Saul. Mas a gente começa a observar a partir do capítulo 13 o princípio da queda do primeiro rei homem de Israel. Quando no versículo 8, a palavra de Deus mostra que ele ultrapassou os limites que eram determinados. Quando ele não esperou Samuel para fazer o sacrifício que era determinado antes de ir à batalha, então ele esperou Saul por Samuel 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. E aí ele fez sacrifícios. O grande ponto, o grande X da questão aqui que você vê no versículo 11 e 14 é que toda atitude tomada por Saul foi pelo impulso e sem consultar a Deus. Por isso que ele fala que ele pensou com ele mesmo. Saul pensou que o ritual iria trazer a vitória. Quantos que pensam assim? Que uma corrente vai trazer a vitória, que um simples voto que ela faz, uma oferta que ela apresenta, ou até mesmo fazer uma determinada campanha. O que na verdade produz a vitória é a obediência a Deus. Ele agiu contra o que Deus havia determinado. A sua atitude foi um abuso de poder. Ele era rei, ele não era sacerdote. Somente os sacerdotes podiam fazer sacrifícios a Deus. Ele estava mais preocupado em firmar a sua base de poder do que fazer o que era certo. E no versículo 22 nós vemos que os filhos de Israel, quando foram à batalha, eles foram armados de relhas, enxadas, machados, aguilhadas, foices, outras ferramentas e até mesmo estilingues e arcos e flechas, porque os filisteus tinham o poder dos ferreiros, então não dava isso aos filhos de Israel. Mas quando estamos com Deus, vencemos com ou sem armas. Se estas mensagens lhe abençoaram, compartilhe com o máximo de pessoas. Amanhã vamos continuar falando sobre Saul. Até lá.